Pois bem, então fizemos um breve intervalo, estamos falando sobre o livro de Juízes. Vamos falar sobre os prenúncios desse livro. O que esse livro prenuncia? O que ele mostra antes? O anúncio para a mãe de Sansão de que teria um filho para liderar Israel é um prenúncio do anúncio a Maria sobre o Messias, sobre o nascimento do Messias. Então vamos comparar Sansão, o pequeno sol. A palavra Sansão significa pequeno sol. Vamos comparar o pequeno sol com o Messias, com Jesus Cristo. A mãe do pequeno sol, a mãe de Sansão, teve um aviso, não teve? E avisou que o menino seria nazireu, não é isso? Vocês sabiam que Jesus, até um certo ponto da vida dele, também foi nazireu? Está escrito de Jesus: manteiga e mel comerá até que saiba discernir o mal. Então, até uma certa idade, Jesus também foi nazireu. Tá? Outra semelhança: Sansão, quando morreu, salvou mais gente do que enquanto estava vivo, não foi? Uhum. Quando ele morreu lá, que o templo caiu em cima dele, ele morreu, mas morreu filisteu adoidado, né? E ele salvou o povo de Israel. Porque durante muito tempo os filisteus tiveram de parar de perseguir o povo de Israel, porque eles tiveram uma perda muito grande, não é isso? A mesma coisa foi Jesus. Jesus, quando morreu, salvou muita gente, salvou todos aqueles que creem que ele é o Filho de Deus. Tudo bem? Então, desse ponto de vista, Sansão prenuncia Jesus. Ué, mas Sansão foi todo atrapalhado. Gente, prenuncia. Não é que é igualzinho. Prenunciar é uma coisa, ser igualzinho é outra. Tá bom? Deus enviou o seu anjo a ambas mulheres e eis, ele lhes disse: eis que tu conceberás e darás à luz. Juízes capítulo 13, versículo 7, Lucas capítulo 1, versículo 31. Que conduzirá o povo. Vamos comparar? Leia lá Juízes 13, 7 e depois Lucas 1, 31. Juízes 13 e 7. Porém, disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até ao dia da sua morte. Lucas 1, 31. Alguém procura aí, e o menino procura aí para mim: manteiga e mel comerás. Enquanto ele acha Lucas 1,31, procura aí para mim: manteiga e mel comerá até que saiba discernir o mal. Joga aí no Santo Google. Lucas 1:31. Diz assim: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Chamarás o seu nome Jesus. A palavra Jesus, Yehoshua, ela significa salva-me. Yehoshua, salva-me. Uma criança judia, se tivesse caído no buraco, sofrendo um acidente, provavelmente ela diria: Yehoshua, salva-me. Jesus. Não com o sentido que um cristão diz Jesus, tá? Por favor. Eu entendi, né? Achou aí? Manteiga e mel comerá até que saiba discernir o mal? Oi? Isaías capítulo 7, versículo 15. Lê para nós, por favor. Manteiga e mel comerá
caminhar até que ele saiba rejeitar o mal a escolher bem. Pode entrar, por favor. Tem problema, fica à vontade. A não ser que você mesmo prefira ficar lá. Mas você é Senta logo aqui, vem cá, vem. Então, se você ler todo o contexto, essa profecia aí de Isaías está falando de Jesus, tá bom? Tudo bem, minha gente? A alimentação compassiva do seu povo, apesar dos seus pecados e rejeição dele, apresenta um retrato de Cristo na cruz. Jesus morreu para libertar o seu povo. Todos aqueles que chegariam a crer nele, libertar todos aqueles que chegariam a crer nele dos seus pecados. Embora a maioria das pessoas que seguiram a Jesus durante o seu ministério iriam eventualmente cair e rejeitá-lo, ainda assim ele permaneceu fiel à promessa e foi para a cruz morrer por nós. Tudo bem? Então dá para vocês perceberem como o livro de Juízes é facilmente aplicado à igreja. Você só não pode exagerar, entrar na atribuição do pastor. Mas você deve perceber que Juízes, o que aconteceu no período de Juízes, serve como exemplo para todo cristão, para não fazer a mesma coisa que o povo de Deus fez durante o período de Juízes. Porque o período de Juízes é um período de inconstância, e o crente não pode ser inconstante. Porque se o crente for inconstante, tiver altos e baixos, como é que vai ser se Jesus vier quando ele estiver nos baixos? Entendeu? O perigo de estar em altos e baixos, e o livro de Juízes é assim. O povo está numa situação legal, aí se enche de soberba, de orgulho, se mistura com um povo estranho e cai e torna-se escravo. Clama a Deus, Deus manda um salvador, manda um juiz, eles se levantam. Quando eles estão por cima, eles desobedecem e caem de novo. Quando eles estão por cima, eles se esquecem de Deus, aí caem quando estão lá embaixo, eles se lembram de Deus, clama, Deus os levanta de novo. E aí é a pergunta: nós podemos viver assim? Não. Então temos que aprender com o livro de Juízes. Desobedeceu, vai cair, vai sofrer, ainda que depois clame e Deus vem em socorro, mas vai sofrer. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho do livro de Ruth. Depois do livro de Juízes está o livro de Ruth, cujos acontecimentos deram-se no período dos Juízes. Então o livro de Ruth vai falar de uma família obediente, fiel, que viveu durante um período de desobediência. Tá bom? O período de Juízes é assim: não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem parecia com seus olhos. Dentro desse período apareceu a família de Ruth, o livro de Ruth. O livro de Ruth, o livro de Ruth não revela especificamente o nome do autor. A tradição é que o profeta Samuel foi o autor de Juízes. A tradição diz, não, foi Samuel. A evidência interna indica que o autor viveu logo após o período dos Juízes. Samuel se encaixa nessa qualificação. Então, pela evidência
interna tem condições de ter sido Samuel? Sim, tem condições. Dá para afirmar categoricamente? Não. Não dá para afirmar categoricamente, tá? A tradição interna aponta categoricamente Samuel. Mas nós podemos apontar categoricamente? Melhor não. Embora a possibilidade maior seja que tenha sido ele. Mais uma vez, é aquela velha história. Mais importante do que quem escreveu é o que escreveu. Não precisa você chegar quando você for pregar e falar que foi Samuel, causar uma dúvida, porque nem todos vão concordar com você. O que você tem que fazer é usar aquilo que o livro de Ruth serve para alertar a igreja, para edificar a igreja, para consolar a igreja, tá bom? Preocupe-se sempre mais com essa questão. Quando foi escrito o livro de Juízes? Foi provavelmente escrito entre 1000 e o livro de Ruth. Ué, eu repeti Juízes? Eu errei, tinha que ter colocado de Ruth aqui, tá? Quando foi escrito o livro de Ruth? Provavelmente entre 1045 e 1000. Ou seja, mais ou menos na mesma época que o livro de Juízes, porque os fatos decorreram no período dos Juízes, tudo bem? Este livro nos mostra o cuidado de Deus para com aqueles que foram fiéis em meio à apostasia religiosa. Deus sempre cuida daqueles que forem fiéis em meio à apostasia religiosa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, eu não vou discorrer sobre esse assunto, porque não vai dar tempo, só vou dizer e continuar o meu caminho, tá? Até na grande tribulação, Deus vai proteger os que forem fiéis. Aquele povo que durante a grande tribulação não aceitaram o número da besta, se converter e dizer, nós não vamos aceitar esse número, nós vamos morrer, mas não vamos aceitar esse número. Deus será fiel até aquele povo. Eles ficaram na grande tribulação, mas na hora de receber a marca da besta, eles falaram, nós não queremos, e aí Deus irá protegê-los. Como é que Deus não protegeria uma família fiel no tempo dos Juízes? Então aprenda isso, Deus não desampara. A pessoa foi fiel, Deus guarda a pessoa. Este livro nos mostra o cuidado de Deus com aqueles que foram fiéis em meio à apostasia religiosa. Estava a maior parte do povo desviado, mas a eles Deus foi fiel. É igual nós aqui no Brasil. A coisa aqui está feia. E até entre o povo de Deus, tem crente de todo tipo, mas Deus será fiel e protegerá aqueles que forem fiéis a Ele. Não pega o trem da história junto não. Está todo mundo bagunçando, eu vou bagunçar também. Você vai perder a proteção de Deus. Continue na sua posição, que no meio dessa bagunça Deus vai te proteger. Não sai da sua posição não. É isso que a gente aprende no livro de Ruth. Ruth não saiu da posição dela não. Porque é no meio do período de Juízes, gente, estava cada um fazendo o que queria. O livro de Juízes diz claramente, não havia Deus em Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. A minha secretária vai achar esse versículo para nós. Eu vou citar, ela vai achar. Está escrito assim, não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Enquanto ela procura, eu vou tocando o carro para frente aqui, que eu estou atrasado. Olha lá. E o livro de Ruth mostra isso. Este livro nos mostra o cuidado de Deus para com aqueles que foram fiéis em meio à apostasia religiosa. E o livro de Ruth é um dos 5 livros da terceira divisão da Bíblia hebraica, conhecida como os agiógrafos, os escritos. Lembra? Lei, profetas
e escritos. Dentro dessa divisão, escritos sagrados, os agiógrafos, achou, minha querida? Lê para nós, por favor. Capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Está meio parecido com a igreja. Já pensei, opa, está meio parecido com os crentes de agora, né? Está cada um fazendo o que bem parece com os seus olhos, é isso? Tem gente vendendo vassoura ungida, sabonete ungido. Feijão. Oi? Feijão, bloco. Não, mas feijão tem que vender caro, né? Porque senão não compensa. O preço que está o feijão e leite, se for vender, tem que vender caro. Né? Então está cada um fazendo o que bem parece aos seus olhos, não tá? Mas nesse meio da igreja, cada um fazendo o que parece aos seus olhos, Deus vai proteger os que forem fiéis. Ah, Deus vai proteger os que forem fiéis. Lembra que Abraão perguntou assim: o senhor vai matar o culpado, o inocente junto com o culpado? Lembra que Abraão foi perguntando para Deus, até que Abraão conseguiu tirar o ódio lá no meio? Falou: não, tem lá um restinho lá, tá? Então por causa desse restinho eu não vou matar. Deus não vai executar o inocente junto com o culpado, não. Não vai fazer isso, tá? Então não entra no trem da história, não. Continue andando direitinho que Deus vai te proteger. Quer dizer que, repete para nós, Carol, e fala onde está? Juízes, capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E Ruth viveu no período dos juízes. Então, no tempo de Ruth estava assim. Cada um fazia o que parecia melhor. Mas, o livro mostra pessoas fiéis nesse período. Tudo bem? Provavelmente foi escrito durante o reinado de Davi. Então, o livro de Ruth já é escrito depois, já no período da monarquia. Provavelmente escrito no tempo de Davi. Por que foi escrito no tempo de Davi? Porque fala da genealogia dele um pouco. Então escreveram no tempo dele, provavelmente. Porque o livro vai falar um pouco da genealogia de Davi. Historicamente o livro de Ruth relata a história de uma família israelita que vivia na terra de Moabe no tempo dos juízes. Eles tinham fugido para a terra de Moabe por causa de uma fome muito grande que tinha dado em Jerusalém, em Israel. Quem pode ler para nós? Ruth capítulo 1, versículo 1. Isso está acontecendo provavelmente entre 1375 e 1050 antes de Cristo. Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. É uma família israelita peregrinando na terra de Moabe durante o período dos juízes, porque houve uma grande fome. Essa grande fome provavelmente, muito provavelmente, já é a mão de Deus por causa da desobediência daquele povo, tá bom? A história da família piedosa de Ruth contrasta com o declínio moral, é diferente do declínio moral e espiritual da época dos juízes. A história começa em uma época de fome em Israel. Quando Elimeleque, um homem de Belém, cidade de Jesus, não é isso? Partiu com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, para a terra de Moabe. Ali os filhos casaram-se com moabitas
Orfa e Ruth. Gente, Orfa era o nome dela, tá? Não faz igual um amigo meu que pregou que ela era órfã, não, pelo amor de Deus. Naquele tempo eu não entendo, porque eu estava novinho de novo, eu não aguento, não. Tá? Ela não era órfã, né? Porque órfã, a professora Carol vai nos ajudar. Órfã não tem um tio aí no ar, minha querida? Minha querida? Tem, né? Essa daí não tinha tio do ar, não. Essa daí não era órfã. Órfã. Ela era órfã, era o nome dela, órfã. O meu amigo pregou que ela não quis ficar com Ruth, ela não quis ficar com Noemi, porque ela já era acostumada a viver sozinha, ela já era órfã mesmo. O senhor ri, porque o senhor não estava lá. Verdade, eu não falo o nome do santo, porque eu não vou comprometer. Não vou falar o nome do santo, porque ele é gente muito boa, no final do ano ele sempre me dá uma frango, entendeu? Então não vou falar o nome do santo, não. Mas se ele assistir, ele vai saber quem é ele, agora lascou. Porque na internet sabe como é que é. Então tá bom, não é, ela não era órfã, não, tá? Órfã era o nome dela, me ajuda aí. Sobreveio a desgraça a essa família. 3 viúvas ficaram sem seus filhos. 3 mulheres sozinhas, sem marido e sem filho. Naquela época era uma temeridade. Hoje em dia a coisa está tão decadente que as mulheres estão se dando melhor sozinhas do que com certos homens. Pra quê? Por quê? Gente, o que aconteceu? Por que eu fui falar isso? Meu Deus, Me ajuda aí. Não, não. As irmãs aí no fundo, eu realmente falei esse negócio que eu falei? Irmã Jaci, ajuda eu aí, eu falei isso? Falou. Eu não ia falar, eu não ia falar, Agora eu já falei, pronto. Eu devia falar só o que está na lição, né? Você fica vivendo essas coisas. Então tá bom, agora já foi. Noemi decide voltar para Belém e estava já a caminho com as noras. Estando já a caminho com as noras, pede a elas que voltem para suas terras, pedindo a benevolência de Deus para prover marido a cada uma delas. E aí ela muda de nome, né? Ela fala assim, ó, não me chamem mais de Noemi não, me chamem de Mara, que significa amarga, né? Me chamem de amarga, porque Deus decidiu colocar uma amargura na minha vida. Órfã, que provavelmente tinha pai e mãe, né? Órfã, volta, porém, órfã volta. Porém, Ruth, demonstrando um exemplo de fé e lealdade, segue para Belém com sua nora Noemi e ali casou-se com Boaz. Então Ruth voltou, Orfa voltou e Noemi continuou com ela. Ai meu Deus, é difícil. Orfa voltou e Ruth continuou com ela. E aí acabou casando-se com Boaz. O livro de Ruth sempre foi reconhecido pelos judeus como parte do cânon hebraico, pois foram descobertos, a partir de 1947, fragmentos do livro, entre outros livros canônicos nos rolos do Mar Morto. Ou seja, eles sempre consideraram, tanto é que eles guardavam junto. Se eles não considerassem como um livro canônico, não teria sido encontrado junto. Eles sempre aceitaram o livro de Ruth como um livro canônico. Tá? Confesso que não estava muito bem nos 2 dias.
José falando. Com quem que eu brigo? Com José. Ele já está conversando no celular. Mas o celular, eu brinco com o José, mas o celular é de quem? Aquele Do irmão Edivaldo? Eu nem sei como é que ele Então fica tudo certo. Eu brigo com o irmão José e ganho o celular do irmão Edivaldo no confisco. Isso. Não tem nota fiscal, está confiscado. Então, minha gente, o livro de Ruth, então, ele sempre foi reconhecido como um livro canônico. Ah, o que é que esse livro prenuncia? O que é que ele mostra antes? Um dos temas principais do livro de Ruth é o de redentor. Boaz é um tipo de Cristo. Quando Boaz casou-se com Ruth, ele a redimiu. Ele a libertou daquele destino cruel de ser uma mulher estrangeira, que ela era estrangeira, era moabita, no meio do povo de Deus, estrangeira, sem marido. Ele a libertou disso. Assim como nós, gentios, somos a noiva de Cristo. Então Ruth era gentia, casou-se com Boaz. Nós somos crentes gentios e formamos a noiva de Cristo. E a noiva será esposa no céu. Então essa simbologia do livro de Ruth é bastante profunda. Nós precisamos eleger um pregador aqui entre nós para pregar sobre isso. Eu corto o meu pescoço, mas não digo quem é. Entendeu? Nosso pregador oficial. Ele já está com o segundo tema. O primeiro tema dele, que nós atribuímos a ele essa noite, qual que foi o seu primeiro tema? Rachador de água. Rachador de água e tirador de lenha. Tiradores de água. Rachador de lenha. É o seu primeiro É só tema. pra ver se nós estamos espertos, né, O seu segundo tema é Ruth, a noiva gentia. Tá bom? Você vai comparar a Ruth com a Luiz? igreja. Aí fica fácil pegar, né, Luiz? Não, eu estou só ajudando. Eu estou só ajudando, né? Eu sou todo mundo de tema. E eu? Só estou ajudando ele, estou dando um monte de tema para ele. Vamos ver se ele vai dividir a oferta comigo depois. Tem que dividir a oferta, não pode ser ingrato, não. Pois bem, minha gente, brincadeiras à parte, é muito importante essa simbologia, tá? Boaz, um parente de Ruth, por ser parente do seu marido, agiu de acordo com o seu dever, como delineado na lei de Moisés, para resgatar um parente pobre das suas circunstâncias. A lei de Moisés mandava fazer isso. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas está aí, Levítico 25, 47 ao 49, a famosa lei do levirato. Este cenário é repetido por Cristo, que nos redime espiritualmente. Esse cenário é repetido por Cristo, que nos redime. Os espiritualmente pobres da escravidão do pecado. Nosso Pai Celestial enviou o seu próprio Filho à cruz para que nos tornássemos filhos de Deus e irmãos e irmãs de Cristo, por ser nosso Redentor, nos tornando seus parentes. Então nós não éramos povo de Deus, nós não éramos dignos de salvação, dignos de fazer parte da família de Deus, mas Jesus nos redimiu e agora nós
Nós fazemos parte da família de Deus. E temos a proteção dele. E vamos ver o que Paulo fala sobre a família de Deus. Efésios, capítulo... Acha para nós, Carol, está escrito assim, ó, por essa causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de qual toda a família no céu e na terra toma o nome. O apóstolo Paulo disse que intercedia pela igreja, porque o nome da igreja, porque a igreja é a família de Deus. Meu Deus. Agora. Um é outro. Vai ser o celular confiscado. Meu Deus, eu vou fazer uma coleção nessa Efésios 3, 14. Efésios 3, 14. 3, 14. Lê para nós 3, 14. Menina, para com esse negócio aí, por favor. Senão o seu celular vai aparecer na banquinha dos camelôs na feira domingo. Tem Minha nota namorada, fiscal? a minha namorada, não posso. Efésios 3, 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda a família no céu e na terra toma um nome. Nós agora somos uma família. Por quê? Porque assim como Boaz redimiu a Ruth e ela passou a fazer parte da família do povo de Israel, Jesus nos redimiu e nós agora somos parte da família de Deus. E Ruth, ela é uma das mulheres que entra na genealogia de Jesus. Sim ou não? Sim. Nós lemos isso a semana passada. Quem lembra onde está? O celular que estava fazendo barulho não era da Carol, não, né? E eu falando, menina, para com isso, era do pregador oficial. Meu celular não toca, não. Celular do pregador oficial fazendo barulho na sala de aula. Meu Deus. Esqueci de baixar o volume. Toda vez eu Meu abaixo. celular Esqueci. está muito Hoje nós vamos aproveitar que veio todo mundo, nós vamos tirar aquela foto bonita, aquela selfie. Faltou André. Faltou o André, né? Nós vamos tirar aquela foto bonita. Faltou o André. Andréia. Andréia, por isso que eu estou vendo, eu não lembro de nenhum André, faltou a Andréia. Mas aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar uma foto e no Photoshop a gente coloca a Andréia no meio e bota para frente o negócio. Vamos lá. Vamos lá, que não é tão engraçado assim não. Cadê aí onde aparece Ruth na genealogia de Cristo? Mateus capítulo 1, versículo 5. A Rosana é terrível na Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 5. Ponto para as meninas. Mulher de pastor é assim, ó. Você se vira, pregador oficial. Vai, eu vou contratar ela só para ficar do meu lado lá. Tá assim, ó.